Nós estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão e hoje o nosso tema, a igreja precisa se modernizar? Esse tema está na revista Brasil Cristão, nas páginas 8 e 9. Você quer conferir lá também, mas nós estamos falando hoje com o padre Ramon Sigonha, esse sacerdote jesuíta, 43 anos de sacerdócio, aí a serviço da igreja, né? Serviço de Jesus Cristo, e tem bastante experiência para falar do assunto, né, Padre Ramon? Mas antes de nós continuarmos com a conversa com o Padre Ramon, eu quero ler um e-mail que chegou aqui de Jacobina, na Bahia, da Viviane Silva. Ela diz o seguinte: boa noite, Padre Ramon, Maria do Rosário. Boa noite, minha querida. Eu me chamo Viviane, queria deixar aqui a minha satisfação em conhecer a programação da Rede Século XXI, principalmente o programa Brasil Cristão, o qual assistimos toda semana aqui em casa. Meu pai sempre fica ligadinho nas informações, pois ele é um grande pesquisador dos assuntos em torno da nossa religião. A respeito do tema de hoje, assim como os outros, é bastante relevante. Em tempos de modernidade extrema, é importante sabermos bem até onde a igreja deve acompanhar tantas mudanças. Estamos ligados aqui. Sucesso para vocês. Muito obrigada, viu, Viviane Silva? Você e toda a sua família. Nós mandamos um grande abraço e muito obrigada pela sua participação aqui no programa de grande importância, viu? Padre Ramon, nós, então, no bloco anterior, o senhor falou assim tantas coisas que aconteceram, tantos fatos que aconteceram, que demonstram que a igreja está vivendo e dando passos na modernidade, né? A gente estava muito acostumado a teorias, a doutrinas, né? E o Papa Francisco não é o Papa Bento XVI era um grande teólogo, né? É um homem sábio. O Papa Francisco é um homem de gestos. Então, nós estamos vendo que a igreja pode falar pela palavra e pode falar pelos gestos. Agora, o povo entende melhor os gestos, né? Porque as palavras, às vezes, são muito complicadas, né? Eu confesso que, às vezes, eu mesmo digo, gente, o que está querendo dizer isto aqui? Então, mas os gestos todo mundo entende. A gente ficou lembrando alguns gestos, mas lembro o Papa Francisco aqui no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude. A gente ficava chocado com o que víamos e encantados, né? Lembro quando o carrinho dele, primeiro carrinho, não era um carrão, né? Era um carrinho simples, né? Era um carrinho. E agora, coitado, lá nos Estados Unidos, toda a comitiva dele vai em carros enormes e ele ia num carrinho miserável. Um carrinho pequeno, digo, gente, Fiat 500, creio. Digo, gente, não é possível, né? E aqueles carros da comitiva e não sei o que, enormes. É a cara dele, né? E ele num carrinho. Bem, o que vimos no Rio de Janeiro nos encantou. Com a janela, né? Baixou o vidro da janela. Os sapatos surrados dele, não colocou aqueles sapatos vermelhos que eram do imperador de Roma, não era do pescador da Galileia, né? Bem, mas também não quero criticar quem usa o sapato vermelho. Mas e a capa vermelha é a capa do imperador. E o Papa não está usando mais essa capa, pelo menos Francisco, né? Então, são gestos que falam muito. Pelo menos o povo entende esses gestos. Perfeitamente. Não precisa dizer, né? Abraçando as crianças, beijando as crianças. Uai, todo mundo entende, né? Não precisa dizer que temos que amar.
Uai, ame, acolha. Abraçando os doentes. Meu Deus, lembro de uma fotografia dele com um senhor que tinha um problema de pele todo assim, enrugadíssimo. Todo cheio de sim, tumores, sim, assim, né? deformadíssimo. E o Papa colocando as mãos e o rosto, digo, gente, eu digo assim, o Papa é admirável, mas creio que não é imitável. Eu não sei se conseguimos imitá-lo. Oxalá nossos bispos consigam imitá-lo. Seria maravilhoso. E também os padres. E também os cristãos leigos, né? Imitar, de sermos bons uns para com os outros. Então, finalizando isso, que os gestos, eu creio que falam muito mais do que as palavras. O que faltaria ainda? Algumas coisinhas que talvez não tenha tempo este homem de fazer, né? Bom, primeiro acabar este sínodo, que vamos ver como vai acabar isto aqui, porque eu creio que a comunhão para pessoas divorciadas, em alguns lugares, está acontecendo. Está acontecendo. Quer dizer, a doutrina fala, não pode, mas a pastoral fala, né? Aí eles se aproximam, tu vai fazer o quê? Né? Está acontecendo. Então, já o Papa simplificou o processo de anulação de casamentos, né? Então, vai ser muito mais rápido, muito mais barato e muitíssimas pessoas vão entrar aí. Então, vão dizer, olha, o teu casamento não foi válido, foi Casamentos nulo. que realmente nunca aconteceram, né? Nulo, né? Mas antes seriam nulos, mas como o processo demorava séculos, então as pessoas nem entravam, ou eram caros e não faziam, e depois agora temos que olhar a pessoa, não só o que aconteceu. São casos e casos, né, Então, Padre Ramon? creio que isso vai ajudar muitas pessoas a se aproximarem de novo à igreja. Porque a igreja antes excluía essas pessoas. Bah, não as excluía, tu pode ir à missa, mas não pode comungar. Mas tu não pode entrar na pastoral. Você não pode... Então, está de lado. Então, isso aqui creio que vai mudar, né? Outra coisa que creio que terá que acontecer um dia é a união das igrejas. Não que as igrejas sejam, as outras igrejas se façam católicas, não, mas que estejamos em comunhão. O Papa usa uma imagem que é nova. Ele chama de que a igreja é como um poliedro, é um polígono com muitos lados, né? Mas o polígono, esse poliedro tem um centro, o centro de Jesus. Mas esta igreja, estamos todos, fazemos parte desse poliedro, todos, né? Mas cada um com suas características próprias. Isso é possível. O ecumenismo. Ecumenismo nessa diversidade, né? Na diversidade, né? Quer dizer, tem bispos luteranos que aceitam tranquilamente o Papa Francisco, sendo assim, não que tenha que mandar lá, não. Entendi. Eles estão em comunhão com a Diocese de Roma, né? Estão em comunhão, mas não aceitam que Roma mande lá. Também não precisa mandar, né? A nossa comunhão e a nossa união é no fundamental, é no credo e nos sacramentos, né? Bom. Então, uma palavrinha final, bem rapidinha, porque o nosso tempo está quase se esgotando, Padre Ramon. Uma palavra àquelas pessoas que querem também uma modernização, porque nós, como igreja, precisamos mudar,
né? Nós somos a igreja Temos também. que acolher. Uma palavra rápida a essas pessoas, a todos nós que queremos mudar, porque somos igreja. Não sejamos rígidos, mas misericordiosos com todos. Não vamos excluir ninguém, vamos incluir. Aí, então, essa palavra final que nós podemos ficar toda essa semana acolhendo do nosso coração e fazendo dela a nossa prática, né? Vamos agora, então, para o nosso sorteio. Eu tenho aqui, Padre Ramon, as participações. Vamos fazer o sorteio ali, Vamos. Padre Ramon? Aqui na urna. Eu vou colocar aqui essas participações. O senhor pode tirar 2 papéis aqui. O senhor não olha. Não olha. Um que ganhou o documento aqui da igreja. E 2. Vamos ver quem que ganhou. Aqui quem ganhou foi a Margarida Maria, que ganhou o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Ela que falou que a catequese precisa de modernização. Então, você vai receber esse Diretório da Comunicação da Igreja do Brasil. E quem ganhou aqui, Padre Ramon, foi a Sandra Merri, de Campinas, que vai receber esta dezena tão bonita aqui das mãos ensanguentadas de Jesus, que eu falei que ia pedir para o Senhor abençoar, e estou pedindo. Então, que o Senhor Jesus abençoe este terço e abençoe também a pessoa que o ganhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E, Padre Ramon, agora nós vamos rezar uma Ave Maria e encerrar o programa aqui. E o senhor vai dar uma bênção para nós. Amém. O senhor pode rezar, por favor? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoa, Padre. Sim, com muita alegria. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, a todas os que estão assistindo a este programa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Ramon, que satisfação enorme ter o senhor no nosso programa Brasil Cristão. Obrigada, viu? Obrigado, e que Maria não do seja a primeira só, mas a primeira de muitas vezes. Obrigado. E eu quero encerrar esse nosso programa agora, pedindo a Nossa Senhora que nos acolha e consagrando-nos todos à Virgem Maria, também a nossa querida Igreja Católica. Oh!